Glória, nesse momento vamos meditar na tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, que nós vamos compreender esta palavra com o coração e sermos abençoados poderosamente por ela, em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa palavra está em Lucas, capítulo 1, e o versículo é o 26. Vamos falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Todos já acharam? Amém. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada por um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudações seriam esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em ti, em teu ventre, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, aqui no relato bíblico, que é um relato muito conhecido, pouco pregado na igreja evangélica, se dita isso de passagem, é muito pouco pregado nas igrejas evangélicas, porque muitas igrejas evangélicas temem falar de Maria, não sei o motivo, razão e circunstância, mas eles evitam falar a respeito de Maria. E depois eu acredito que mais na frente a gente esclarece tais dúvidas, Por que isso ocorre? Tem uma ideia, mas não sei se é exatamente isso. Mas na frente a gente observa essa situação. Mas primeiramente, nós vemos o seguinte: havia muitas mulheres, na nação de Israel havia muitas mulheres. E aqui nós não estamos falando de uma mulher adulta. Nós estamos falando, para os padrões da época, virgem. Se tinha uma virgem, tratava-se então de uma jovem de 12, 13, 14 anos, no máximo. Maria provavelmente estava nessa faixa etária, que para nós hoje seria uma menina, não? Para nós seria hoje uma menina. E você vê o tamanho da responsabilidade
e o entendimento. Ela já estava o quê? Desposada. Ela estava em período de núpcia. Ela já ia ser recebida pelo seu esposo. Ou seja, ele já iria buscar e conduzi-la para a sua casa. Ela estava noiva, desposada de José. Uma virgem, então, uma jovem. José provavelmente era um homem adulto, formado, não sei se ele era viúvo ou não, se já tinha filhos ou não. A Bíblia não está declarando isso. Mas o que a gente entende que eles estavam noivos. E pelos padrões da época, os homens trabalhavam, levantavam a casa e aí ia atrás de uma esposa, de uma companheira. Ninguém procurava um casamento aleatório, só na questão da paixão do momento, não. Tinha todo um compromisso e todo um ritual e toda uma parte legal que deveria ser cumprida. Deveria ter um lar, uma casa, um local para estarem juntos. Aleluia. Nenhum pai não ia entregar uma filha aleatoriamente a um homem que não tivesse um emprego ou uma forma de sustento. E o homem que se prezasse deveria ter um emprego, um sustento. Qual era a profissão de José? Alguém se lembra? Carpinteiro. E qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Aleluia. Então Jesus também era um carpinteiro. Aí alguém pode perguntar: e Jesus trabalhava como na carpintaria? Sim. Havia móveis feitos por Jesus. Tanto que depois da morte de Jesus e sua ressurreição, muitas pessoas iam ao Oriente, à terra de Israel, atrás de móveis confeccionados, feitos por Jesus ou pela família dele, né? Por sua família. E claro que com certeza alguém adquiriu algo verdadeiro e também adquiriu coisas falsas, né? Porque havia muitas coisas falsas também. Isso eu estou dizendo 70, 100 anos, 200 anos depois da ressurreição de Cristo. Amém? Então aqui nós vemos que o anjo, ele aparece. Aí vamos dizer, o anjo apareceu todo resplandecente, com asas, todo de branco iluminado. Não. O anjo, quando aparece, a sua manifestação, ele é como um homem normal ou como uma mulher normal. Amém? Pastor, o anjo pode aparecer como mulher? Sim. Assim como pode aparecer na forma de um homem, pode aparecer na forma de uma mulher. O anjo não tem sexo. Nós temos seres humanos. Os anjos não. O anjo pode ter forma de mulher? Pode. Pode ter a forma de mulher, como pode ter forma de anjo. Só que os anjos não se reproduzem. Nós nos reproduzimos porque nós somos seres viventes. Amém? Nós somos seres terrenos também. Mesmo nós temos a nossa parte espiritual, mas nós somos terrenos, nós pertencemos a uma terra. Nós somos como os animais dessa terra. Só que nós temos espírito. E os animais só têm o quê? Alma, né? Só o fôlego, só a vida, né? Só a alma. E morreu, acabou. Nós não é diferente. Nós temos o espírito. Nós temos uma consciência. Aleluia. Então aqui, aquele homem, Maria está em um determinado lugar, provavelmente fazendo alguma coisa, trabalhando, fazendo o almoço, carregando água, alguma coisa, lavando roupas, né? Obrigação de mulheres. E ali, aquele homem está onde ela está. E ele fez aquela saudação. Ela ficou perturbada. Com aquilo dela ficou assim, sem saber o que era aquilo, o significado daquelas palavras tão poderosas. E ela ficou turbada. O que significa isso, meu? O que quer dizer isso? E ele vem, o anjo, explicar.
Aí o anjo, qual era o nome do anjo? Gabriel, né? Gabriel. Miguel, ele é um arcanjo. Gabriel é um anjo. Gabriel. Um arcanjo, ele é um anjo guerreiro. É como se fosse um general, né? Tá bom? E ali nós temos o mensageiro, né? Gabriel ali é o mensageiro, o anjo mensageiro. Isso, anjos adoradores. Aqui nós temos, né? Aqui aí nós temos essa situação. Aí, o que ele diz? Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O que ele diz? Salve agraciada. Tem alguma outra explicação aí? Ou é a mesma? Tem alguma outra forma de explicar? Como foi essa saudação? Como é? Mas continua sendo agraciada, ou seja, um favor, né? Ela foi o que? Agraciada, ela foi achada entre muitas. Ela foi escolhida entre muitas. Então ela foi agraciada por um dom especial, uma missão especial. Qual é essa missão? Ser a mãe do Filho de Deus, ser a mãe do Salvador, dar a luz ao Salvador. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Então aqui ela foi agraciada. Bendita és tu entre as mulheres, porque tamanha missão está em tuas mãos. Veja a responsabilidade. E nós estamos falando aqui de uma jovem. Não é uma mulher madura de 20, de 22, de 25, nem de 30. Como uma vez a gente olha nos filmes, aí aparece uma mulher já de 20 e poucos anos, 25, 23. Ideia que uma vez nós já internizamos aquilo dali. Nós de tanto ver filmes, aí aparece a mãe de Jesus, já uma mulher madura, né? Adulta e tal. Aí a gente já internalizou aquilo dali, ó. Já está interna de nós aquela imagem. Mas não é bem assim. Ela era uma jovem. Para os dias de hoje seria uma criança. Mas a responsabilidade ela já entendia. Se ela foi escolhida, então é porque ela estava nos padrões de Deus. Os padrões de quê, pastor? De fé, de crença, de esperança. Então ela era uma pessoa de fé, era uma pessoa que acreditava, era uma pessoa diferenciada das outras. Ela era uma mulher de fé, ela acreditava. Aleluia. Tanto que mais à frente, quando ela entendeu o tamanho da missão, e aí ela entendeu que aquele era o mensageiro de Deus, lá no final ela diz: então cumpra-se em mim a tua vontade. Ela ficou em dúvida, que ela pensava nela, e seria o nosso pensamento também. Mas como isso vai acontecer? Para isso ela teria que ter um contato com um varão, com outro homem. Ele disse: espera lá, mas não é assim. Essa criança não será concebida, gerada da forma tradicional, não. Não vai ser assim. Vai ser pelo milagre do Espírito de Deus. Vai ser o milagre que vai acontecer. Essa criança, pelo Espírito Santo, será colocada no ventre. Aleluia. Por isso, este ente querido, esta criança será santa, porque será também chamado Filho de Deus. Então ali
Cristo tornou-se um embrião e foi para o ventre. Aleluia. E ali é que a criança já nasceu consciente da sua missão. Oh, glória a Deus. Tanto que quando ela foi visitar Isabel, lá na frente desse relato, a criança começou a se alegrar. Exatamente. João Batista começou a se alegrar ali no ventre de Isabel, porque sabia já dali quem é que tinha chegado. Era alguém que tinha recebido a visita de um anjo e que estava levando um dom. Estava com o dom de levar o Filho de Deus, uma missão. Que ali estava com aquela missão grandiosa, que é essa missão de levar o Redentor, né, em seu ventre, o Redentor de toda a humanidade, o Salvador da terra, o Salvador de nossas vidas, aleluia, e da própria vida dela mesma, aleluia, Jesus. Ai, pastor, e ela precisava? Sim, todos precisavam, porque ela mesma disse: faça o que ele disser. Então, ela disse: faça o que eu digo. Não, ela disse: faça o que ele disser. Ouviu? Está entendendo? Maria, ela não se colocou na frente de Jesus. Maria não se colocou na frente de Jesus e nunca, em momento nenhum, ela tomou o lugar de Jesus. Tanto que ela não foi ela que morreu na cruz, foi Jesus. Está entendendo? Se a missão fosse para ela, o anjo teria dito logo para ela: você vai ser a redentora da terra, então você vai padecer, você vai pregar, você vai padecer, você vai morrer, mas Deus vai te ressuscitar. Mas não foi assim, porque não havia nenhum ser capaz de fazer tamanho prodígio, somente o próprio Filho de Deus. A medida da humanidade teria que ser algo grandioso. A medida da redenção teria que ser algo que nenhum outro poderia fazer. E o único que poderia fazer isso, só o Filho de Deus. Está entendendo? Por isso, em todo momento, ela coloca o Senhor na frente como aquele que deve ser seguido. O pouco que a Bíblia fala a respeito de Maria e da história de Maria, em todo momento o Senhor está adiante e ela acompanhando, mas em momento nenhum ela passa adiante dele. Então quem vai adiante é o Senhor. Talvez a questão nas igrejas evangélicas sejam essa, de que a questão das pessoas deixarem de adorar a Cristo para adorar a Maria. Não, nós temos um respeito por Maria, respeitar a figura, a pessoa. Por quê? Porque ela foi santa. Exatamente, ela foi uma mulher especial. E por quê? Assim como houve muitos santos, ela também foi uma santa. Está entendendo? Ela foi, assim como houve muitos santos no passado, pessoas que deram a vida em prol do Evangelho, ela também foi uma pessoa santa. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que houve muitos santos na terra, em qual a terra não era digna de recebê-los. Ou seja, essa terra a qual nós pisamos não era digna de que essas pessoas tocassem no chão, porque eram pessoas puras, eram pessoas dignas, eram pessoas honradas, aleluia, pessoas que se dedicavam em prol do anúncio, da pregação, da revelação de Deus. Desde o tempo dos profetas, desde o tempo dos patriarcas, dos profetas, dos heróis e das heroínas da fé,
desde o tempo de Cristo e dos apóstolos, desde os tempos dos pais da igreja. Esses homens e essas mulheres que muitos deles deram a vida em prol do Evangelho, em prol da mensagem, em prol da revelação de Deus. A revelação de Deus eu falo na questão dos profetas, das profetisas, em relação à mensagem da redenção. Eu estou falando em relação aos apóstolos, aos evangelistas, aos missionários que levaram a palavra de Deus avante, aos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são os apóstolos, os que vieram depois dele, e os irmãos e irmãs, homens santos e mulheres santas que morreram em fogueiras, morreram apedrejados, morreram decapitados, ou seja, cortaram suas cabeças, morreram comidos por feras, por leões, morreram pisoteados, morreram crucificados. Não foi só aqueles que foram crucificados, muitos deles lá também foram crucificados, queimados em potes. E até tempos, até o dia de hoje, tem pessoas morrendo em prol do Evangelho. Tem lugares que é proibido pregar o Evangelho. Mas em suma, na data de hoje, qual é a mensagem que devemos levar? A mensagem que Maria, ela se entregou, ela se dedicou por aquela causa. Amém? É uma mensagem que a nossa igreja está tentando há muito tempo passar essa mensagem. A mensagem do compromisso. Por que eu falo tanto nisso? Porque quem não tem compromisso não entra no reino da glória. Isso foi uma revelação que eu tive lá na mensagem das 10 virgens. 5 eram tolas e 5 prudentes. Por que as prudentes entraram nas bodas do cordeiro? Porque elas eram comprometidas. Além da sabedoria, além da inteligência, elas eram comprometidas. Elas eram prudentes. Elas tinham compromisso. As outras eram descompromissadas. Eram tolas. Elas não tinham capricho, elas não tinham zelo, elas não tinham brilho. Elas não tinham aquele tato de compromissar. Eu tenho um compromisso, eu vou até o fim. Não. Eram pessoas alheias à situação. Então elas não foram, elas não entraram. Mesmo arrependidas, mas elas não foram aceitas, não foram reconhecidas. Está entendendo? Então é isso que nós devemos mostrar. E toda mãe, ela sempre tem o amor, ela carrega o dom de Deus em si. Qual é o dom? O dom da criação. O homem tenta criar artificialmente, mas a mulher ela cria, ela gera naturalmente. Amém? Isso é o dom de Deus. A mulher tem o dom de Deus em si. Por isso que eu falei que Maria tinha o dom. Que dom? O dom de gerar. Gerar quem? Filho de Deus. E toda mãe tem esse dom, ou já teve esse dom em si, de gerar uma vida, levar 9 meses uma vida em si. Por isso tem essa ligação de mãe e filho. Tem essa ligação que não pode ser rompida. É uma ligação de amor, de afeto. Amém? Tanto que quando a criança, a mãe está triste, a criança sente. Quando a mãe está alegre, a criança sente. Tudo que a mãe passa, a criança sente. Por isso que toda gravidez tem que ser calma, tranquila. Tem que ser uma gravidez
quanto maior for o momento de menos estresse, maior alegria, maior harmonia, calma, melhor para a criança. Aleluia. Porque ela já vem sendo gerada num ambiente de amor, né? Um ambiente de acolhimento. E Maria acolheu aquela missão: faça, cumprir-se em mim a tua vontade. A vontade de quem? Do anjo? Não, de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Por isso nós, como igreja do Senhor, temos essa missão de levar a palavra de Deus, e temos também a reverência, o respeito pela pessoa de Maria, porque nós amamos a nossa irmã. Amém? Que Deus, assim como abençoou a Maria com o dom de dar a vida ao Criador, que nos abençoe na missão de levar a palavra de Deus, e abençoe todas as mães de ser a luz em suas casas. Amém? Nesse momento eu gostaria de que você ficasse de pé para nós fazermos a nossa oração, tá bom? Você que é mãe, você que ainda não é, ou que já foi, que é mãe, que é avó, que é bisavó, ou que ainda será. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então. Oremos todos juntos, que você apresente as suas causas diante de Deus. Amém? Que você apresente sua causa diante de Deus. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Grandioso, Pai grandioso, majestoso e santo, escrevemos em Tua palavra, Senhor Deus, o compromisso de Maria e o dom que o Senhor concedera às mães, o dom de gerar vida, mesmo o dom que estava com Maria, porque ela gerou o Salvador da terra, o Salvador do mundo. Ó meu Senhor, nos abençoe poderosamente. Venha trazer a paz, a harmonia, o amor, a união para o lar, para a casa desta senhora, desta mãe. Senhor, que haja harmonia, tranquilidade, paz. Que as contendas, as brigas, as divergências caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Que a artimanha do inimigo caia por terra, ó Senhor, principalmente nesses dias tão difíceis, tão tenebrosos. Pai, manifesta o Teu poder e Tua graça sobre o nosso lar. Invocamos a Tua presença, invocamos a presença do Espírito Santo, para que esteja em nossa casa, em nosso lar. Que a harmonia do Espírito Santo esteja reinando sobre nossa casa. Ó Senhor meu Deus, nos ensina a andar no Teu caminho, nos ensina a fazer a Tua vontade, o Teu querer, nos ensina a ser obedientes, Pai. Ó Pai amado, precisamos que o Senhor venha tocar também no coração dos filhos, das filhas, dos netos, dos bisnetos. Ó meu Senhor, queremos ver a nossa família salva. Queremos ver a salvação acontecer na nossa família, na nossa casa. Ó meu Senhor, tira todo o empecilho, todas as barreiras, venha cair por terra tudo aquilo que está impedindo o nosso familiar de Te conhecer, Pai, e caia por terra, em nome do Senhor Jesus, porque está repreendido toda a força contrária, está repreendido toda ação do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Senhor, eu oro e intercedo pelas mães que aqui estão, pelas avós e bisavós. Eu oro, Senhor, por estas vidas. Meu Deus, toma de conta. Venha dar saúde, venha dar, Senhor Deus,
cuida de cada um. O Senhor conhece a vida de cada uma que está aqui nesta noite. O Senhor sabe a necessidade de cada uma. Aleluia, Jesus. Por isso, meu Deus, entra com a tua providência, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos para o alto e diga comigo: Senhor meu Deus, nesta noite eu quero receber o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Diga amém.